povo da Terra! E aí, vocês já leram o tão esperado capítulo 61 de Dragon Ball Super? E bota esperado nisso, né, gente? Esse talvez tenha sido um dos capítulos mais aguardados da saga Moro e provavelmente um dos que mais criaram hype no mangá. Mais até do que o próprio instinto superior do Goku, já que o mangá só apresentou essa transformação muito tempo depois do anime já ter mostrado. E o motivo desse hype se chama Vegeta. Como todos sabem, o Vegeta abandonou o Goku e os outros para seguir com seu próprio treinamento no planeta Yardrat. Essa decisão do Vegeta ocorreu no fim do capítulo 50. Ou seja, já faz um ano que os fãs do Vegeta estão nessa expectativa para saber o que ele aprendeu lá em Yardrat e como será que foi o resultado desse treinamento contra o Moro, que já havia derrotado até mesmo Goku com um instinto presságio. O hype sobre essa técnica foi tanto, mas tanto, que até o site oficial de Dragon Ball fez uma matéria dias antes do lançamento da V-Jump, mostrando todos os power-ups que o Vegeta teve ao longo da franquia. E foi no capítulo 61 que finalmente a gente teve a ideia do que se tratava a tão aguardada técnica do Vegeta. É a separação forçada do espírito. Talvez você vai encontrar outros nomes, como divisão-fissão, mas o nome que eu vou usar aqui é esse. E o que seria a separação forçada do espírito? Segundo Goku, ela é uma técnica que força a separação daquilo que foi fundido ou absorvido. Isso é reforçado pelo Vegeta quando ele diz ao Piccolo que ele poderia até mesmo extrair os Namekuseidins que se assimilaram a ele. Contra o Moro, isso significa que todo o espírito roubado pelo vilão, ou seja, as almas e energias vitais, foram arrancadas pela técnica de Vegeta enquanto ele e o Moro lutavam. E foi com essa técnica que o Vegeta, mesmo sendo mais fraco que o Moro no início, foi aos poucos retirando sua energia de todas as formas possíveis, seja acertando os golpes no vilão ou não. E com isso, o Vegeta aos poucos também foi enfraquecendo o Moro, a ponto dele regredir para sua forma mais velha. Sobre essa técnica, não tem como não imaginar ela como uma Genkidama reversa. O Vegeta, ao invés de retirar a energia dos seres vivos, que as oferecem voluntariamente para se converter em energia condensada em um ataque, que é o que rola na Genkidama, o que ele fez no Moro foi tirar à força toda a energia do vilão, seja na base da porrada ou não. E essa energia, mesmo se agrupando tal como uma Genkidama, não foi utilizada como um ataque, e sim devolvida de onde elas foram arrancadas. Eu vi muita gente elogiando essa técnica e também vi muita crítica, talvez porque esperavam que o Vegeta criasse asas e chifres com essa técnica. E temos que reconhecer que é uma técnica bastante diferente do habitual. É uma verdade que essa técnica parece ter sido convenientemente criada para ser usada contra o Moro. Mas isso definitivamente não é nenhuma contradição ou uma proposta preguiçosa do autor. Pois a primeira coisa que o Vegeta disse quando chegou lá no planeta Yardrat e conversou com o líder deles é que ele precisava de uma técnica que fosse útil contra o Moro. E mais tarde, quando o Vegeta descobriu que Moro se dirigia para a Terra, ele mais uma vez pede ao líder do planeta que lhe ensinasse uma técnica que fizesse frente contra o Moro. Então é óbvio que o Vegeta precisava aprender uma técnica que realmente fosse funcional contra o Moro. E arrancar a própria energia que o Moro sugou ao longo desse tempo é definitivamente a melhor técnica possível. E era o que o Vegeta queria mesmo. Fora os bônus que essa técnica possui, digamos assim, né? Serve também para desfazer fusões, absorções, assimilações. E isso pode ser explorado de diversas formas possíveis no futuro da franquia. Particularmente eu gostei. Ela é bem simples e tem tudo a ver com a ideia de controle do espírito, já que é uma habilidade que você consegue manipular a energia alheia e fazer o que quiser com ela. E ela tem, principalmente na saga Moro, um simbolismo muito bacana, já que esse capítulo focou bastante na evolução do Vegeta como pessoa. Já falei em vários vídeos sobre o amadurecimento do Vegeta, que é sem dúvidas o personagem que mais evoluiu como pessoa em toda a franquia. O Vegeta é um personagem que vem buscando a redenção de seus atos passados, mesmo mantendo aquele jeitão de poucos amigos. E o arco do Moro, mesmo que não tenha o Vegeta como grande responsável pelo desfecho, foi de qualquer forma o ponto mais alto dessa redenção, ao restaurar a energia dos planetas e de algumas vidas, bem diferente do que ele já fez no passado como um cara mau que destruiu inúmeras vidas. Esse papel de restaurar vidas que ele mesmo matou no passado distante, talvez tenha sido muito mais importante do que colocar ele como vitorioso na luta contra o Moro. Infelizmente, não foi dessa vez que o Vegeta conseguiu derrotar o vilão principal de uma saga. Mas será que isso realmente importa?
Afinal, há quanto tempo que o Goku não derrota alguém na série? E definitivamente a técnica do Vegeta não foi inútil. Ela serviu para não só humilhar Moro por um breve período e fazer uma crítica de que técnicas de mesclagem de poder não mostram o poder real de ninguém, como também é condizente com o desenvolvimento do Vegeta, já que, se considerarmos que o Ki de Moro aparece como um monte de almas sofrendo, foi o Vegeta que impôs fim a esse sofrimento. Portanto, apesar do título do capítulo 61 se chamar O Renascimento de Vegeta, o que estava em jogo não era apenas a vitória contra o Moro, mas na verdade o que estava em jogo era o renascimento do Vegeta como um indivíduo altruísta, lutando exclusivamente pelos outros e para expiar os seus pecados do passado. Há um ponto no mangá que, quando o Moro pergunta se o Vegeta achava que não iria parar no inferno, o Vegeta respondeu como uma vez mal, sempre mal. Então, apesar de todos os esforços do Vegeta, ele tem noção das atrocidades que ele fez e considera o seu passado imutável, por mais que ele tenha deixado de ser aquele sujeito desprezível e por mais que ele esteja dedicado a compensar o seu passado, os seus erros do passado jamais poderão ser apagados. Ou seja, uma vez mal, por mais que ele faça o bem, isso não apagará seus erros do passado. É como se ele tivesse um rancor de si mesmo. E mesmo que outras pessoas ou mesmo entidades julguem que ele já expiou seus pecados e se tornou uma pessoa boa, ele não considera isso. Mas apesar desse capítulo querer falar mais do crescimento pessoal de Vegeta do que da batalha em si, infelizmente esse plot gerou algumas questões no mínimo esquisitas, para não dizer contraditórias. Primeiro ponto. Foi muito legal a ideia das almas retiradas pelo Vegeta na base da porrada trazerem à vida aquelas vítimas que foram mortas pelo Moro. Porém, houve muita conveniência nesse ato. Afinal, o Moro absorve energia vital? Absorve o Ki, que é basicamente a mesma coisa? Sim. Absorve almas? Aparentemente sim, pois foi assim que Goku descreveu o Ki de Moro quando ele o sentiu pela primeira vez. O próprio Vegeta disse que libertou as almas e as energias vitais roubadas por Moro. Que há incontáveis almas sentido dentro de Moro, isso é um fato. Mas quando ele devorou a energia de Namekusei e do pessoal de lá, o Moro absorveu a energia das coisas vivas ou também sugou as almas juntos. Tudo indicava que era só energia vital e que todos aqueles que tiveram suas energias vitais roubadas morreriam por falta dela. Logo, assim que morressem, suas almas iriam para o outro mundo. Isso é muito esquisito, porque o próprio Moro, por exemplo, extraiu a energia vital de Goku e Vegeta ao ponto de dizer que aqueles que têm as suas energias roubadas acabarão morrendo. Isso foi logo na primeira derrota dos Saiyajins. E tanto que o Moro não fez isso com qualquer outro propósito, que quando Goku e o Vegeta reestabeleceram suas forças, o Moro ficou espantado deles ainda estarem vivos. Então, por que o Moro só roubou a energia dos Saiyajins, mas dos outros, além da energia, ele também roubou suas almas? Não é esquisito isso? E como os corpos dos Namekuseidin se mantiveram conservados? A explicação de Eska, o último sobrevivente de Namekusei, era que as esferas do dragão de Namekusei protegeram os corpos dos seus amigos. Gente, mas pra que isso? Desde quando as esferas têm esse tipo de habilidade? Aliás, por que as esferas estariam fazendo isso de conservar os corpos de seres que já estão mortos, se pela própria lógica de Dragon Ball era para as esferas terem virado pedras, não? Eu sei que muita gente vai lembrar que o Eska virou o novo patriarca, mas vamos lembrar o seguinte: o Muri, que era o atual patriarca no início da saga Moro, acabou sendo morto. Cabe lembrar que quando o criador das esferas morre, as esferas se tornam pedras. O Eska herdou o título de patriarca após a morte de Muri, mas isso não significa que as esferas voltariam imediatamente ativas, pois assim foi quando o patriarca da saga Frieza passou o título de patriarca para Muri. As esferas dele, que já haviam virado pedras, só voltaram ao normal após 130 dias. Isso significa que a luta de Moro na Terra tem mais de 130 dias desde o desastre em Namekusei, e mesmo que tenha passado, isso significa que os corpos lá não se decomporam antes delas se reativarem? Ou significa que as esferas de pedra protegeram desde sempre os Namekuseidins? Que não faz o menor sentido. Enfim, foi uma solução esquisita e confusa, que trouxe um novo e aí sim conveniente conceito para as esferas de Namekusei conservarem, sabe-se lá por quê, os corpos de seu povo.
como se previssem que as almas um dia voltariam para aqueles corpos. E isso considerando que as almas desses seres estavam realmente aprisionadas dentro do corpo do Moro. Porque a gente pode interpretar também que devolver a energia vital para o Toyotaro é como devolver também a alma de algum ser, que não faz sentido nenhum com a série. Enfim, eu não vou ficar cutucando esse vespeiro, porque é certo que o Toyotaro vai perceber que isso ficou meio cagado e vai colocar algum diálogo num momento aleatório justificando isso. Então eu não vou me precipitar, né? E por fim, a última carta na manga de Moro, a absorção de 7-3. O 7-3 como último recurso era extremamente previsível mesmo. Por isso que foram poucas as pessoas que acreditavam que o Vegeta derrotaria o Moro nesse capítulo. A estratégia de Moro foi absurdamente inteligente, por mais previsível que fosse, já que ele fez literalmente um backup de todas as suas forças dentro do 7-3. Desde o capítulo 51, que o Moro já tinha comentado que queria encontrar algum planeta para ser usado como reserva de energia. E ele sempre pensou nessa ideia de acumular mais e mais energias para ser usada aparentemente quando necessário. E foi no 7-3 que ele despejou todo esse acúmulo de energia, que era basicamente toda a energia, ou talvez até mais do que a energia que o Moro tinha quando chegou na Terra. Alguém pode até pensar o motivo do 7-3 então não ser tão poderoso quanto o Moro. E aí é óbvio que essa energia de backup do Moro não era acessível pelo 7-3. Só o Moro que podia, digamos, usar o login e a senha para acessar. E a forma como o Moro acessou essa energia foi algo bem creepy. O Moro literalmente comeu o 7-3 inteiro, numa das absorções de poderes mais sinistras já vistas na série. E assim, como já é clichê em Dragon Ball, o Moro ganha um novo visual após comer o 7-3. E um poder ainda maior do que quando ele chegou na Terra. Eu vi muita gente achando o design genérico ou a solução meia boca. Bem, sobre o design isso é uma questão pessoal, né? Mas gente, eu particularmente gostei, apesar de concordar que cai no estilo clássico de personagem de Dragon Ball. Algo que o Moro havia escapado. E sobre a solução de ser o de sempre, bem, isso é Dragon Ball, né? Ao menos a desculpa do 7-3 ser um backup caiu como uma luva para a ocasião. Por fim, esse capítulo deixa mais que claro que o Vegeta, mesmo não tendo derrotado o Moro, se tornou mais forte que o Goku, graças ao treinamento do controle do espírito. O Moro reconheceu isso e o próprio Goku reconheceu isso. Então, por mais absurdo que pareça para alguns, o Vegeta, mesmo usando o Blue Evolution, acabou sendo mais poderoso que o próprio Goku com presságio, e isso independentemente da nova técnica do Vegeta. Enfim, gente, é isso. Diz aí o que vocês acharam desse capítulo. Eu vou deixar aqui no card o link do meu segundo canal para quem tiver interesse, procura lá. Não esquece de deixar o seu like nesse vídeo também, tá? Se inscreve aí no canal se você gostou desse vídeo. Um beijo e até a próxima.